sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? O Natal e a árvore de Natal são tão comuns na vida cristã que quase ninguém questiona. Mas quanto mais eu penso sobre isso, mais uma pergunta me incomoda. Essas práticas realmente harmonizam com o padrão revelado por Deus nas Escrituras? Ou elas representam uma substituição progressiva da autoridade da revelação por tradição, intenção e experiência humanas? Essa é uma pergunta essencial. E ela não é apenas sobre datas ou símbolos. Ela toca no coração da fé bíblica. O problema central da história bíblica não é a rejeição explícita de Deus, mas algo muito mais sutil. A rejeição da forma como Deus se revela e estabelece os termos do relacionamento. Então o problema nunca foi negar Deus? Exatamente. Desde o Éden, o homem não abandona Deus, nem se torna ateu. Ele continua falando com Deus. O ponto de ruptura ocorre quando a palavra revelada é questionada. Foi assim que Deus disse? Essa pergunta inaugura um padrão que atravessa toda a Escritura. Não negar Deus, mas interpretar sua palavra, redefinir seus termos e relativizar sua autoridade. E esse mesmo padrão aparece quando falamos do Natal e da árvore de Natal? Sim, de forma estrutural. Quando analisamos o Natal, a árvore de Natal e tradições cristãs posteriores, o padrão é sempre o mesmo. Deus não é rejeitado, a fé não é abandonada, mas a autoridade da revelação é relativizada. O homem tenta manter Deus, mas sob os seus próprios termos. Isso me lembra muito uma frase comum nas igrejas: o importante é ter fé, não doutrina. E essa frase é central aqui. Ela é teologicamente idêntica ao raciocínio que legitima práticas não reveladas, como o Natal e a árvore de Natal. Esse argumento aparece de várias formas. O importante é a intenção. O importante é o significado que damos. O importante é lembrar de Jesus. O importante é que aponta para Deus. Biblicamente, isso não é fé madura. Isso é fé sem submissão doutrinária. A Bíblia mostra exemplos claros disso? Mostra e muitos. Caim oferece a Deus conforme seus próprios critérios. O bezerro de ouro não substitui Deus, mas a forma como ele se manifesta. Nadab e Abiú introduzem variação criativa no culto. Saul desobedece e espiritualiza sua desobediência. A forma externa muda, o princípio espiritual permanece, o mesmo. Então o erro de Caim não foi rejeitar Deus. Não, o erro de Caim foi rejeitar os termos de Deus. Agora aplique esse princípio diretamente. No caso do Natal, Deus não ordenou celebrar o nascimento de Cristo. A igreja posterior decidiu que seria válido. A motivação pode ser piedosa, mas a pergunta bíblica permanece. Foi isso que Deus estabeleceu? No caso da árvore de Natal, Deus não instituiu símbolos visuais catequéticos. A tradição decidiu criá-los. Ressignificou símbolos culturais. O padrão é o mesmo: substituição da revelação por autonomia religiosa. Mas os evangelhos falam do nascimento de Jesus. Falam do evento, não da celebração. Mateus e Lucas registram o nascimento de Jesus, mas não instituem qualquer celebração anual. Não há data definida, não há ritual, não há mandamento, não há instrução litúrgica. Nos séculos 1 a 3, não há evidência de celebração do nascimento de Cristo. O foco da fé cristã estava na cruz, na ressurreição, na ceia do Senhor, na esperança escatológica e no testemunho dos mártires. O Natal surge apenas no século IV, como decisão eclesiástica e histórica, não apostólica, nem revelada. Jesus deixou alguma celebração ordenada? Sim, uma única celebração normativa. Fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo reforça:
anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Jesus não ordenou celebrar seu nascimento, não ordenou fixar datas, não ordenou criar festividades anuais. Quando ele quis memória, ele ordenou. Onde não há ordem, não há autorização normativa. E como a igreja primitiva via isso? Os pais da igreja confirmam essa mentalidade. Orígenes afirma: na Escritura, apenas os pecadores celebram o dia do seu nascimento, Faraó e Herodes. Além disso, aniversários estavam ligados ao paganismo, à exaltação pessoal e à astrologia. Os cristãos preferiam lembrar o dia da morte, o nascimento para a eternidade. Não há defesa patrística primitiva da celebração do nascimento de Jesus. E a árvore de Natal? A árvore de Natal não é bíblica, não é apostólica, não é primitiva. Ela surge na Alemanha entre os séculos XV e XVI, com uso doméstico e cultural. Mas povos antigos já usavam árvores como símbolos. Sim, povos pagãos utilizavam árvores perenes como símbolos de vida no inverno. Quando o cristianismo ocupa o espaço cultural, ocorre substituição simbólica, não cópia ritual. Isso se conecta diretamente com criatividade religiosa, substituição de datas, substituição de símbolos, substituição de critérios. Criatividade religiosa sempre se justifica por boas intenções, mas Deus nunca pediu boas intenções. Ele pediu obediência. Isso se parece muito com o bezerro de ouro. Exatamente. O bezerro não substitui Deus. Ele substitui a forma como ele se manifesta. Da mesma forma, o Natal não substitui Cristo. A árvore não substitui Cristo. Mas ambos substituem o modo revelado de culto, memória e prática. É o mesmo erro, agora institucional e cultural. E Saul? A desobediência raramente vem como rebeldia aberta. Ela vem espiritualizada. É só uma data, é só um símbolo, é só cultura. Deus conhece o coração. Saul não negou Deus, ele espiritualizou sua desobediência. Essa é exatamente a lógica que sustenta tradições não reveladas. Mas o Natal funciona, une pessoas, emociona. E isso nunca foi critério bíblico. Nem tudo que funciona é verdadeiro. Nem tudo que é verdadeiro será popular. Popularidade não é legitimidade. Emoção não é revelação. Tradição não é autoridade. Então o problema é ainda mais profundo. Sim, toda distorção teológica nasce do antropocentrismo. É isso que sustenta o Natal como necessidade emocional, a árvore como símbolo afetivo, a tradição como conforto espiritual. A pergunta muda de o que Deus ordenou para o que ajuda as pessoas. Essa troca de eixo é o coração do problema. Natal e árvore de Natal não são rejeição de Deus, mas substituição da autoridade de Deus por tradição, intenção e experiência. A questão nunca foi datas ou símbolos, sempre foi quem tem a palavra final. Para que aprendais, por nosso exemplo, a não ir além do que está escrito. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?